Salve, salve, rapaziada, sarrafeiros na área aqui, para falar de Campeonato Brasileiro. Tá? Vai começar agora no final de semana o Campeonato Brasileiro da Série A, né, primeira divisão, e a gente, nesses 3, 4 meses aí de início de ano aí, de estaduais, já deu para ver muita coisa, eu acho que muita coisa que a gente pensou antes dos estaduais já mudaram a nossa visão aí para algumas equipes no Campeonato Brasileiro, mas vamos tentar definir, Eric, aonde fica cada um dos clubes aí da Série A, o que a gente pode prever para esse Brasileirão? Sim, e já mudou muito mesmo, né? Acho que a gente até conversava sobre esse vídeo no início do ano, mesmo sem fazer, dava no início dos estaduais ali já dava vontade de fazer e já prever a temporada inteira, mas o que a gente pensava lá atrás já mudou loucamente, viu? Consideravelmente, né? Mas vamos tentar dividir então em quatro camadas aí, né? Os clubes que vão brigar pelo título ali, os clubes que vão brigar na parte de cima ali, Libertadores, aqueles clubes do meio de tabela que vão acabar pegando uma vaga na Sul-Americana, né? E as equipes que vão brigar pelo rebaixamento. 5 equipes em cada prateleira dessa, né? Já dá para ter uma ideia, porque daí na prateleira a gente pode acertar ou errar, né? Mas vamos começar com quem briga pelo título. Na tua opinião, Eric, quais são os 5 clubes aí que vão brigar pelo título brasileiro de 2023? Cara, pensando na ordem, colocaria o Palmeiras em primeiro, colocaria o Fluminense em segundo pelo futebol, que tem sido o melhor futebol, o futebol brasileiro aí. Não tem a competitividade do Palmeiras, mas tem a qualidade que o Palmeiras não tem. O Flamengo pelo elenco, e agora com a mudança de técnico aí, não tem como piorar, né? Alguma coisa vai ter que melhorar no Flamengo e naturalmente ele briga em cima pelo time que tem. O Atlético Mineiro, pela mesma questão, acho, de elenco, o futebol está bem abaixo nesse início de ano, e se tem uma coisa que eu acredito que caiu por terra, né, com esses estaduais, foi aquela conversa de que esse vai ser o melhor brasileiro de todos os tempos, né? Porque os times estão muito mal, todos, sem exceção, tá tudo muito feio. Palmeiras e Fluminense parece que estão acima, o resto tá Ninguém tá voando, vivendo né? em crise. Né? Vivendo em Ninguém tá crise. voando. E é até difícil fechar essa prateleira aqui. Eu coloquei em quinto lugar ali o Grêmio, mas eu não acho que o Grêmio compete com esses 4 aí. Mas para fechar 5, eu acabei colocando o Grêmio. Cara, eu pensei quase igual a você. Para mim, o Palmeiras vai brigar pelo título, sim. O Flamengo também, muito pela questão do elenco que tem e com a troca de treinador, acredito que vai melhorar também. Eu coloquei o Corinthians como terceiro, mais também por conta do elenco do que comando técnico. Lógico, tem adaptações para fazer, mas eu acredito que o Corinthians, em Campeonato Brasileiro, vai conseguir ser um pouco mais forte. Em quarto eu coloquei o Grêmio. O Grêmio é um clube que veio da segunda divisão, mas eu acho que vai pesar muito o fato do Grêmio não ter outras competições, tirando a Copa do Brasil, para se preocupar. Vai poder focar bem no brasileiro e tá aí com o Soares fazendo gol pra caralho, né? E em quinto eu coloquei o Galo também. Relutei para colocar o Galo em quinto, porque o futebol apresentado pelo Galo ultimamente tá muito abaixo do que é esperado. Teve toda essa confusão com o Kudê ali, né? Mas ele deve seguir aí no comando do Galo e ele tem condições de melhorar o time e fazer o time realmente brigar pelo título. E aí a gente vai já para a segunda prateleira ali, que são os clubes que vão brigar ali na parte de cima, mas mais para uma Libertadores. Quem que você entende que serão esses 5 times aí, Eric? Só antes de falar isso, uma última coisa ali em relação ao Atlético Mineiro. Eu coloquei ele muito por conta também do elenco e tal, porque o futebol realmente não tem sido bem jogado, o futebol que o time está apresentando, mas eu acho que tem 2 cartas ali o Atlético Mineiro. Uma delas é o próprio Kudê, apesar dessa confusão aí. Quando ele foi contratado no início de temporada, eu pensei que ele poderia ser um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, ser o cara ali a brigar na cabeça com o Abel Ferreira. Até então está longe disso, né? Mas eu acho que ele tem capacidade para virar esse jogo, e se tiver interesse e o time quiser seguir com ele, eu acho que pode acontecer. E a outra carta é o Hulk, né? Que apesar da idade e tudo, eu acho que ele, nesse início de ano aí, né, para essa temporada, talvez seja o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. E isso pesa muito. A gente viu
na final do Campeonato Mineiro, o Atlético fez 2-0, parecia um jogo tranquilo, o América foi lá, buscou um empate, e no último minuto de jogo o Hulk pegou a bola e falou, peraí que eu vou decidir isso aqui. Então eu vejo isso acontecendo muito durante o ano. Por isso que o Atlético acaba se colocando ali. Sim. Agora, em relação à segunda prateleira, aí os times que vão... Talvez o grande objetivo dessas equipes seja conseguir uma vaga na Libertadores. Mas podem surpreender, né? De qualquer jeito, eles podem até, dependendo do encaixe ali do campeonato, brigar pelo título, né? Sem dúvida, todos podem. O campeonato está aberto para todo mundo. Cabe organizar o time e jogar. Mas eu vou dar a minha lista aqui por ordem alfabética para não dar confusão. Eu coloquei o Atlético Paranaense, coloquei o Corinthians, coloquei o Fortaleza, coloquei o Inter, atual vice-campeão, e coloquei o Vasco, que também tem uma carta que é a mesma que você falou do Grêmio, né? Não tem outras competições, nem, no caso do Vasco, nem a Copa do Brasil mais, né? Porque já foi eliminado. Mas é foco total, e o Vasco tem qualidade, né? Tem qualidade no elenco, não para brigar pelo título, mas tem um time bem montado. Investiu, né? Investiu. Tem investimento, tem tudo isso, tem bons jogadores, eu acho que dá para surpreender também. Cara, eu coloquei... Deixa eu até errei aqui. Nessa a segunda prateleira aqui, né? O Fluminense, né? Como não ficou na primeira, eu entendo que pode até brigar pelo título, mas eu não acredito que tenha elenco para isso, até pela idade do elenco. Coloco Fortaleza pelo trabalho do Vojvoda. O Inter, eu relutei para colocar aqui também, porque entendo que tá faltando muito futebol pro Internacional. O América Mineiro, que tá fazendo, acho que talvez o mais surpreendente aí, o que dá para dizer dos estaduais ali, que dá para a gente tirar de bom, é o América Mineiro, que tá fez uma grande campanha, lógico, competir com o Galo na final ali é sempre complicado, né? É um clássico ali da cidade, e o investimento do Galo é muito maior, mas eu acho que o América tá fazendo muito com pouco, então acho que até na Sul-Americana venceu, goleou o tradicional Peñarol, eu acho que o time tá bem encaixado, e o Mancini é mestre nisso, né? E aqui no último lugar eu vou colocar o Atlético Paranaense. Não, eu falei do Inter, né? O Inter tá devendo, mas coloco o Atlético Paranaense, apesar de achar que o Atlético Paranaense não tá com essa bola toda aí, mas por eliminação, porque perdeu pro CRB já na Copa do Brasil, que acabou com essa história de invencibilidade, essa invencibilidade dos estaduais, que é uma invencibilidade burra, né? Porque você não testa o teu time efetivamente. Apesar do Coritiba não replicar, ela é uma invencibilidade bem mentirosa, né? O certo era todos os times da Série A ganhar todos os jogos, menos os clássicos. Então, esse é o correto, né? Mas eu acho que não assisti todos os jogos do Atlético, mas os que eu vi, tá devendo muito, o elenco praticamente igual ao do ano passado, e ano passado a gente sabe que chegou na final, aquele jogo contra o Palmeiras lá, foi mais sorte do que juízo. Então acho que esses seriam os 5 times aí que eu acho que vão brigar ali na parte de cima mais por Libertadores. E no meio de tabela ali, que vão conseguir uma vaguinha na Sula aí, Eric? O tal melhor campeonato de todos os tempos acaba sendo tudo classificado por eliminação, né? É muito mais fácil montar essa lista de trás para frente e ver quem são os piores do que dizer quem que vai brigar pelo título e pelas vagas na Libertadores. Agora, a minha lista ali de meio, que é os caras que sonham por uma vaga na Sul-Americana, que é só uma questão de fazer caixa mesmo, vou colocar por ordem alfabética também, coloquei o América, que você colocou acima, coloquei abaixo ali, no meio para baixo. Bahia, que tem um investimento forte, mas assim, não está sendo bem feito, né? Está jogando muito mal nesse início de ano. O Botafogo, que talvez nem tivesse uma grande expectativa mesmo, por estar se reestruturando e tal, início de SAF, apesar de não ter subido agora da Série B, já estava na A, mas é como se fosse um time da Série B voltando, né, se estruturando e tal. Então acho que o Botafogo fica nesse meio aí. O Bragantino, que para mim ele gerou, quando o Red Bull assumiu ali, gerou muita expectativa em cima do Bragantino, foi bem em Sul-Americana, foi bem estadual, foi até, dá para dizer que bem no Campeonato Brasileiro, mas só está caindo, né? A expectativa em cima do Bragantino é cada vez menor.
E perdeu o Arthur, né? Perdeu o melhor jogador e mostra muito, não só por conta do Arthur, mas eu acho que a cada movimento do Bragantino eles mostram que não tem muito objetivo esportivo ali, é só financeiro mesmo, é contratar jovem e revender para fazer dinheiro. E eu fecho essa lista com o São Paulo, que, meu Deus, dos times considerados grandes aí, que é uma coisa que eu sempre questiono, essa questão de time grande, mas o São Paulo é o que está fazendo mais feio. Apesar do Corinthians ontem contra o Remo, o São Paulo é o que está fazendo mais feio nesse destino, dadas as expectativas. Mas eu acho muito mais complicado, independente da série que esteja, você enfrentar o Remo lá no Pará, até porque eles sempre enchem o estádio e tudo mais, do que enfrentar o Ituano, principalmente em casa, né? Então, acho que o papel do São Paulo ficou mais feio aí na Copa do Brasil. Mas os meus 5 clubes aí que vão brigar nessa parte da tabela, para mim, são o Bragantino. Acho que isso que você falou aí tá perfeito. Não tem tanta ambição futebolística, esportiva, né? E a gente vê isso, quando nos momentos que a gente espera algo diferente do Bragantino, ele vai lá e tropeça, igual foi já na final de Sul-Americana e tudo mais. Eu coloco o Bahia também nessa faixa, o Vasco, coloco o Santos, eu fiquei na dúvida entre o Santos e o São Paulo aqui, porque cara, os dois times estão mal, né? Mas eu acho que o Santos, cara, volta e meia, consegue surpreender, encaixar e ficar na Série A, não correr tanto risco de rebaixamento. Então, só por esse motivo eu coloquei o Santos acima. Em 15º, talvez o clubismo tenha falado mais alto, eu coloquei o Coritiba, tem muita coisa para arrumar. Se desse para colocar 6 brigando na parte de baixo, a gente colocaria talvez o Coxa ali. Mas eu acho que, comparado com os clubes que estão abaixo ali, que vão brigar, tá muito igual. Mas eu coloco o Coxa ali mais por uma questão de gostei do que fez no mercado, né? Ainda falta desempenho, ainda tem uma expectativa, né? Ainda tem, né? Talvez, e a gente já tá meio que assim com o treinador Antônio Oliveira. Talvez uma mudança seja boa aí para o Campeonato do Curitiba. Mas ali, agora que vai ser a parte mais polêmica dessa lista aí, né? Os clubes que vão brigar lá embaixo pelo rebaixamento. Aí, por eliminação, a gente já sabe quais são. Mas, quais são os teus 5 clubes aí? Cara, é muito time ruim. Vai campeonato, passa ano, mas não muda. É muito time ruim. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tinha que diminuir o número de equipes, porque é muito triste, muito custoso assistir o futebol jogado aqui. Mas aí eu não vou nem botar por ordem alfabética. É o futebol resultadista, né? Por isso que deixa os jogos feios. É um resultadismo que não tem resultado, né? É o que é mais. Os times jogam fechado fora de casa para tentar um pontinho, porque sabe que o Brasileirão de pontos corridos, cada ponto é importante, aí você nunca vê um jogo bom. Raramente, né? E os times que jogam assim são os que são rebaixados, geralmente, né? Os que mais brigam por um pontinho. Mas para mim o pior time do campeonato é o Goiás, o segundo é o Cuiabá, o terceiro é o Coritiba, e aí os dois de cima ali pela última vaga no rebaixamento acho que vai dar uma briga boa entre Cruzeiro e Santos ali, porque existe tradição, existe expectativa, mas aparentemente não existe trabalho, né? Tá sendo muito mal feito esse início. O Cruzeiro ainda financeiramente está se organizando e tal, está fazendo coisas, mas dentro de campo está devendo muito. E o Santos nem financeiro e nem esportivo, tá devendo dos dois lados. Né? E parece que não vai nem conseguir pagar. Cara, e pior que os reforços do Santos não dão nenhuma expectativa boa para o Campeonato Brasileiro, né? Os meus 5 últimos ali também, acho que Goiás e Cuiabá são os 2 piores times mesmo, mas eu coloquei daí Botafogo, Cruzeiro e São Paulo. Na verdade, pela ordem, seria São Paulo, Cruzeiro, Botafogo, Cuiabá e Goiás. Goiás perdeu um título estadual lógico, é o rival, o Atlético Goianiense, mas quem que é o clube de primeira divisão ali deveria, na teoria, prevalecer, mas tá, tudo bem, clássico é clássico. O Cuiabá já eliminado da Copa do Brasil também, tem no seu estado lá, tem a obrigação de jogar bem, de ser o campeão mesmo. O Botafogo, que, cara, fez uma série, um carioca horroroso, aí a camisa do Dourado aí. Vai virar pano de chão em breve, né? Infelizmente, vai acabar. Vai acabar. O Botafogo, eu acho que, cara,
contratou mal, mas é aquele negócio, né? Tem o dinheiro, pode chegar caras igual chegou no passado, o Botafogo estava muito mal, chegaram reforços e o Botafogo conseguiu brigar mais em cima na tabela. O Cruzeiro, eu acho que muito do que você falou, e o São Paulo, cara, sinceramente, eu não assisti jogos do Cuiabá nem do Goiás, mas acredito que de todos os outros times aí eu consegui assistir alguma coisa ou outra. Eu acho que o São Paulo é o pior que eu vi. Eu assisti o jogo contra o Ituano agora. Cara, horrível. Horrível. Não tem um ponto positivo para a gente colocar para o São Paulo. Aqui na minha lista ele não cairia, né? Ficaria acima dos outros 4. Mas eu acho que se não houver uma mudança drástica no São Paulo, vai acabar brigando para não cair mesmo, sem dúvida nenhuma. Sabe o que eu acho pior? Que o time do São Paulo no papel, para mim, não é tão ruim, cara. Não é. Lógico, não é para brigar pro título, óbvio que não. Mas para mim é um time que tem bons valores, tem bons jogadores ali, tem caras que desempenham a função. O grande problema ali, para mim, é o técnico, cara. Quanto mais tempo passa, pior o time fica. Quanto mais tempo ele tem para trabalhar, pior o time se apresenta. Eu, como corintiano, sofro isso constantemente. E era assim com o Mancini, era assim com o Silvinho, era assim com o Vitor Pereira. Sempre que tinha semana cheia para trabalhar, era uma desgraça, porque você sabia que vinha um time horroroso. E com o São Paulo é exatamente isso que está acontecendo. E sabe o que é o pior? Que eu acho que até pela história do Rogério no São Paulo, o São Paulo não demitiria o Rogério Ceni. Teria que acontecer algo muito grave para o Rogério. Ele é muito blindado ali, né? Ele é o escudo da diretoria, porque a diretoria... Ele teria que desistir. Né? Ele teria que... Isso mesmo, e não vai, né? Vai abrir mão da boquinha, porque o cara tá queimado, que outro time vai querer ele? Ele não vai voltar para um Flamengo da vida. Com esse trabalho que ele tá fazendo, nem para o Cruzeiro talvez ele volte agora, que tá sendo um time mais organizado do que era quando ele passou por lá, mas, cara, é muito difícil. Só que, assim, a diretoria, que tem grande culpa em cima das decisões ali do clube, ela usa o Rogério como escudo, porque ele é o ídolo do clube, a figura maior. Aí tem o Muricy lá, que ninguém sabe qual que é a função dele, que ele tá lá no dia a dia do clube e ninguém sabe por quê. Para mim, a função dele é só blindar o Rogério. Sempre que o Rogério é criticado, aparece o Muricy dando entrevista falando, na minha época também era assim, o vestiário era rachado e o time jogava, sempre minimizando as cagadas do Rogério. Então não tem como dar certo. Cara, eu concordo, só não concordo que eu acho que não tem um elenco para cair o São Paulo, mas vem se reforçando mal. Eu não gosto das contratações, são contratações de times que brigam lá embaixo. O lateral lá, Ray Ramos, lá do Ituano, para mim é uma contratação de Cuiabá da vida. Então, brigou com o Curitiba até o final pelo Jamerson, lateral, acabou até perdendo. O São Paulo tá perdendo disputas por jogadores questionáveis, né? Então, os caras bons estão querendo sair, né? O Luan agora, muito claro, o cara tá louco para ir embora do São Paulo. Mas não joga, né? Não joga. É complicado. A vida do São Paulo, eu acho que vai ser complicada enquanto o Rogério, se ele continuar lá. A gente tem que ver, né? Mas, torcedor, comenta aí o que vocês acharam aí, se a gente tá mais ou menos certo na previsão. Pode cornetar também aí se não concordou. Eu sei que é difícil agradar a todos aqui, né? Mas não esquece de deixar seu like também, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante o nosso canal a continuar crescendo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até.